Muito bom dia para você que está acompanhando a programação aqui na TVC Panorama. A partir de agora, nós começamos o TVC News, para você começar a sua tarde muito bem informada com tudo o que acontece aqui na nossa região. E já vamos conferir o que vai ser destaque nessa edição de hoje. Preparativos do TRE de Santa Catarina para as eleições municipais. Cuidados com a dengue continuam mesmo no inverno. Documentário mostra 200 anos de história e 60 de emancipação de Balneário Camboriú. DIC de Balneário Camboriú deflagrou operação contra o roubo de relógios de luxo. Escolhido o nome de quem será vice de Topázio Neto. Tem ainda a previsão do tempo e o comentário de Saul Carvalho. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. E a gente tem falado muito, aqui no TVC News sobre as eleições municipais que estão se aproximando. E a gente vai falar mais uma vez sobre esse assunto de forma importantíssima com o diretor-geral do TRE de Santa Catarina, Gonzalo Ribeiro. Gonzalo, que tem informações para trazer aqui para a gente em relação às eleições de 2024. Gonzalo, seja muito bem-vindo ao TVC News. Olá, Daiane, é um prazer estarmos conversando. Gonzalo, vamos conversar um pouquinho aí sobre esses preparativos que agora, mais do que nunca, nós já começamos então a etapa das convenções partidárias e agora as coisas começam a mudar um pouquinho de cenário, né? É isso, nós temos um planejamento que já está em execução. Em Santa Catarina, para a realização das eleições próximas, são 26.059 atividades, que serão desenvolvidas entre a sede e os 100 cartórios eleitorais, e o nosso planejamento ele se inicia tão logo tenham sido encerradas as eleições de 2022, para que no primeiro domingo de outubro tudo esteja pronto e o eleitor tenha a tranquilidade para votar. Gonzalo, recentemente o TRE de Santa Catarina realizou um congresso importantíssimo para tratar sobre esses assuntos referente às eleições municipais, porque tem muita coisa nova que precisa ser aplicado e também precisa ser debatido para que todos tenham esse entendimento. O objetivo foi fazer uma difusão das normas que serão válidas para essas eleições, não só para os operadores do direito, mas também para as agremiações e os candidatos que têm interesse em disputar as eleições. O congresso foi realizado nos dias 17 e 18 último. Nós tivemos uma participação bastante representativa e depois descobrimos que não ficou restrito só a Santa Catarina. Embora o congresso fosse Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, tivemos o acompanhamento de vários lugares do Brasil. As pessoas têm interesse em saber o que está se pensando, o que se está estudando a respeito das eleições, e sempre é bom fazer a difusão do conhecimento. E também tem aí a nova resolução do TSE que fala sobre os lícitos, eleitorais. Exatamente. E para complementar, Daiane, nós também aqui em Santa Catarina estamos realizando os seminários eleitorais. Eles são 6 módulos destinados aos nossos 100 juízes eleitorais, aos servidores do tribunal e de cartórios, também com o objetivo de tornar estas normas e tudo que vai ser executado nas eleições, principalmente na parte legal, mais claro e objetivo. Gonzalo, eu acho que é algo que preocupa muito, tanto a população quanto os políticos, candidatos e pré-candidatos e o próprio TRE, é a questão das fake news. Como que o TRE de Santa Catarina vai trabalhar para combater? Em primeiro, sendo o canal da boa informação. Se alguém quer alguma informação a respeito do processo eleitoral, tem todas as nossas plataformas para saber se aquela informação é verdadeira ou não. Temos um repositório chamado Fato ou Boato, em que todas as notícias mais batidas e rebatidas estão lá. E também vamos nos valer da inteligência artificial para fazer o acompanhamento das mensagens que serão postadas com um sentimento positivo ou negativo a respeito de algum fato para verificar a veracidade. Esta ferramenta
ela será apresentada aos nossos servidores e aos juízes eleitorais nos próximos dias 1º e 2 de agosto. Essa ferramenta já foi utilizada em outras eleições ou é a primeira vez, Gonzalo? Essa ferramenta é uma solução desenvolvida pelo TRE de Pernambuco em parceria com a Universidade Federal daquele estado e que teve um sucesso fantástico em 2022. Para vocês terem uma ideia, lá eles conseguiram fazer a checagem de mais de 2.400.000 mensagens trocadas nas redes sociais. Essa troca de mensagem, ela é referente a fake news? Ela é possível, como é uma inteligência artificial, de ser alimentada dizendo o que precisa ser checado e, inclusive, vai até quem originou aquela mensagem, por meio do endereço IP do equipamento. Como hoje isso não tem mais fronteira, tanto faz se isso foi em São José, em Florianópolis, Rio Branco ou em algum outro lugar fora do Brasil, tem como se chegar até quem originou aquela informação ou desinformação e notificá-lo. Gonzalo, então só para a gente entender um pouquinho mais, né, com certeza a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto, sobre essa ferramenta aí que de fato, com certeza vai ser um aliado do TRE de Santa Catarina para combater a fake news. Essa ferramenta, ela vai trabalhar de uma forma autônoma ou ela vai precisar ser alimentada através de denúncias? Na realidade, existem várias formas. Uma delas é que elas têm palavras-chave, né, na sua base de conhecimento, e ela é regenerativa, então ela vai entendendo o processo, mas os outros canais de denúncia, como Pardal, como Ouvidoria, como Ministério Público Eleitoral, seguem operando em paralelo. Então, a gente compreende, né, Gonzalo, a importância dessas ferramentas, mas também a importância da população, né? A gente sabe que a inteligência artificial, as ferramentas estão aí para nos ajudar em todos os campos da sociedade, mas também o cidadão, o ser humano, ele precisa também fazer o papel dele, né? O mais importante é o seguinte: eleição é uma escolha. Você vai ter que optar entre aquelas opções, aqueles candidatos que estão se dispondo a participar do certame, e alguém será o eleito. O que importa é o eleitor ter o conhecimento, buscar entender quem são os candidatos e ver qual daqueles se alinha com o seu entendimento, para aí sim lhe dar uma procuração que tem valor de 4 anos. Essas pessoas eleitas, elas vão dirigir o seu município, as políticas públicas, né, daquela comunidade. Então, a pessoa tem que entender, o eleitor, que o seu voto tem um peso, tem um valor muito importante, principalmente quando dado a candidato ou partido. Porque quando alguém vota nulo ou em branco, só registra a sua presença. E é o melhor dos mundos para o candidato, porque ele precisa conquistar menos eleitores. Então, se você tem dúvida, pesquise, descubra quem é o candidato, mas nunca deixe de escolher alguém, porque você querendo ou não, e se você pode contribuir, alguém será eleito. É importantíssima essa fala do Gonzalo. A questão é que a gente teve aí, nos últimos anos, em eleições, campanhas fortíssimas para que as pessoas votassem nulo ou branco, como se isso não fizesse diferença nenhuma, mas que na realidade, né, Gonzalo, faz muita diferença para a escolha do nosso representante. Veja, eu posso exemplificar isso com qualquer hipótese. Hoje pela manhã, falando com a Fábio e com o Saul, eu dei o exemplo de Balneário Camboriú, 100 mil eleitores hoje aptos. Vamos supor que no dia da eleição, esses 100 mil, 106 mil hoje são aptos em Balneário Camboriú. 100 mil decidam não votar por alguma razão, ou votem branco ou nulo. 6 mil pessoas vão decidir os desígnios do município, que tem 106 mil aptos. É mais ou menos como uma reunião de condomínio. Você não vai, você não participa, mas está sujeito às regras que forem estabelecidas por quem foi. Se o prédio vai ser pintado, se vão mudar o rateio, enfim, você não participou e será atingido pelo que foi decidido.
É um exemplo muito claro e fácil da população entender. Gonzalo, eu quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigado por trazer essas informações aqui para nós e com certeza a gente vai conversar muito ainda até as eleições. Daiane, nós estamos aqui à disposição, é um prazer estarmos conversando e a ideia é sempre levar a boa informação para que as pessoas tenham clareza do que é certo, do que é errado. E o que importa é, todo voto conta, voto não tem idade, não tem cor e nem religião. É isso aí, gente. Momento importantíssimo que o Brasil passa, as eleições municipais, que podem definir aí o futuro de muitas cidades. Então, como o Gonçalo muito bem colocou ali, não vote em branco, não vote nulo, vá pesquisar, vá ter informações para você fazer a escolha do seu candidato. E agora a gente vai falar sobre a dengue no inverno, porque os cuidados precisam continuar mesmo com a mudança de estação. O informe epidemiológico sobre a dengue, divulgado pela Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina, através da DIV, revela que até a última segunda-feira, 15, foram registrados 360.863 casos prováveis em 285 municípios do estado, representando um aumento de 163,53% comparado ao mesmo período do ano passado. Agora, no período de frio, nós sabemos que o mosquito tem uma diminuição da sua atividade, mas mesmo assim os criadouros ainda estão no ambiente. Então nós não podemos baixar a guarda. Mesmo nesse período, a gente ainda tem alguns momentos com chuva e acumulando água parada, assim que a temperatura subir um pouco mais, os ovos do mosquito podem eclodir. Alguns dos cuidados que devemos sempre ter é evitar que a água da chuva fique acumulada em tampas de garrafas, pneus, latas e copos, não acumular materiais descartáveis e desnecessários em terrenos baldios ou no pátio, também colocar sempre areia nos potinhos das plantas, sempre verificar e eliminar o acúmulo de água nas folhas das plantas e também sempre manter as tampas das lixeiras fechadas, para evitar então que se acumule água e prolifere ainda mais o mosquito Aedes aegypti. Esses cuidados nós devemos manter sempre após os longos períodos de chuva. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre um documentário que mostra 200 anos de história e 60 anos de emancipação de Balneário Camboriú. E também a DIC deflagrou uma operação aí contra os roubos de relógio de luxo. A gente volta já.